Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e compartilha com os amigos se você gostar desse vídeo, que tenho certeza que você vai gostar. Se você tem amigo aí, parente, que teve uma experiência fora do Brasil, ou algum imigrante que você conheça que mora no Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer gravar com essa pessoa. Dito isso, vamos para o que interessa? Hoje nós vamos para Orlando entrevistar um cara que tem uma história maravilhosa e inspiradora para contar para vocês. Vou chamar ele agora. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês forem ver esse vídeo do meu amigo Ayrton Fora do Ninho. Tamo junto. Obrigado, querido. Se apresenta para o pessoal aí, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de imigrar. Tá, meu nome é Cláudio, eu tenho 63 anos, eu trabalhava num hotel, 5 estrelas, trabalhava na recepção do hotel, e depois de 2020, na pandemia, o hotel fechou, a maioria das pessoas ficaram desempregadas, inclusive eu. Como eu já tinha um visto que eu tirei em 2018, eu resolvi voltar para os Estados Unidos. Por que voltar? Porque é a terceira vez que eu venho, sendo que a última vez que eu tive nos Estados Unidos foi em 1994, ou seja, 28 anos atrás, eu estava morando nos Estados Unidos e estava 28 anos sem voltar para os Estados Unidos. E aí, devido a essas circunstâncias, situação financeira difícil, não tinha como trabalhar, eu pensei, eu vou tentar os Estados Unidos, porque todas as vezes que eu tentei nos Estados Unidos, eu conseguia melhorar a minha situação de vida. Ok, qual cidade que você morava do Rio mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro, do bairro da Tijuca. Da Tijuca, legal. E aí você aplicou, na época você aplicou, você teve que fazer renovação de visto, não teve? Fiz renovação de visto em 2018, mas quando eu fiz, não tinha problema nenhum. Minha situação financeira estava estável, estava trabalhando. Eu fiz só a renovação pensando se um dia tivesse que usar o visto, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, eu já tinha o meu visto garantido e consegui. E uma renovação é simples? Como que funciona? Porque eu não sei como que é o processo de renovação. Na realidade, eu até usei uma assessoria que eu não me lembro o nome, porque isso foi em 2018, era uma assessoria de São Paulo, eu fiz tudo pelo telefone, pelo Zap, e eles adiantaram a minha entrevista, eles montaram a minha DS 160. Quando eu cheguei na entrevista, a pessoa que me atendeu, uma mulher, uma americana, ela me fez 3 ou 4 perguntas, não demorou nada, né? Perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu falei que sim, onde eu trabalhava e o que eu fazia. Na realidade, foram três perguntas. Eu respondi tudo para ela, e aí depois que terminou, ela me deu um papel dizendo que eu tinha que aguardar 7 dias, um processo administrativo, e depois dos 7 dias eu teria a resposta. E aí, no final de 5 dias, com 5 dias, eu recebi o e-mail do consulado dizendo que o visto tinha sido aprovado. Aí eu fui, peguei meu visto e ficou guardado lá até 2022, que eu cheguei aqui em setembro de 2022. E deixa eu te falar, então, você estava no Rio, aplicou com a assessoria de São Paulo, mas a entrevista foi do Rio. A entrevista foi no Rio, tudo no Rio. Okay. É porque eu estava procurando na internet alguma assessoria, achei, me trataram muito bem nessa assessoria, só que eu me esqueci o nome dela, e aí eu consegui fazer o visto e demorou esses 5 dias, e foi aprovado, peguei o passaporte e deixei ele lá guardadinho, que se um dia tivesse que usar, eu iria usar como eu usei vindo para cá em 2022. E você, como que estava, você decidiu ir para os Estados Unidos logo de cara, ou você tentou alguma outra coisa no Rio depois que fechou o hotel? Tentei, porque é o seguinte, em 2020 você não podia viajar para lugar nenhum, ninguém podia sair do país nem entrar. E aí eu fiquei usando mais o que eu recebi da empresa, rescisão, né? Fundo de garantia, seguro-desemprego, fiquei usando aquilo,
Depois eu comecei a fazer uns bicos, freelance, e depois disso eu vi que meu dinheiro estava acabando, que não ia ter mais condição de ficar no Brasil, aí eu resolvi. Eu já tinha, em 2020, eu já estava decidido a vir, eu só não vim por causa da pandemia, né? Porque você não podia Tá. sair do país. Aham. Depois eles liberaram, mas aí você tinha que fazer quarentena no México. Aí eu Isso. falei, não vou fazer quarentena no México porque eu vou gastar mais dinheiro. Aí esperei mais um pouco no Brasil, quando eles liberaram, que não precisava nem mais o certificado da vacina da Covid, aí agora é a hora. Aí eu vim. O Brasil, do jeito que estava para mim, eu não conseguiria nada. Não conseguiria nada. Eu consegui, no final, um serviço freelance de motorista, que se não era todo dia, e se juntasse tudo desses freelances que eu fazia, eu tirava líquido R$ 1.500. Nossa. Como é que uma pessoa vai viver com R$ 1.500? R$ 1.500, se eu não me engano, vai dar $100, 500, vai dar uns $250. Entendeu? Por mês. Não tem como você viver com $250 por mês. O... E aí, quando você teve essa ideia de ir para a América, o que seus filhos, seus amigos falaram para você? Todo mundo me chamou de louco, porque eles perguntavam, você tem onde ficar? Eu falei, não. Você tem trabalho certo? Não. Você está levando muito dinheiro? Não. Você não acha que está velho para ir para lá? Estou velho. E você vai assim mesmo? Vou. Aí vim. E vim. Entendeu? Falei, cara, se eu ficasse no Brasil, eu ia estar só esperando a morte chegar. E eu não vou fazer isso, pô. Tanto que eu vim, entendeu? Mas todo mundo achou, assim, loucura, né? Aliás, as pessoas falavam nem isso, falavam assim, nossa, que coragem, né? Algumas pessoas falavam assim, nossa, que coragem, né? Você ir com essa idade para lá. E vim, entendeu? Sim. E aí aí você foi para qual lugar? Você já tinha um lugar pensado para ir? Como que foi essa decisão de ir para um lugar específico? Então, o que acontece é que dessa vez que eu estava pensando em vir, quando eu estava no Brasil, eu pensei em ir para Massachusetts. Falei, acho que Aham, eu vou morar em Massachusetts, não vou ficar mais na Flórida. Que as outras 2 vezes que eu vim, sempre foi na Flórida. Aí tá. dessa vez eu falei, eu vou para o Massachusetts. Só que quando eu comecei a consultar como que é o sistema para você ir para Massachusetts, eu falei assim, não, Massachusetts é meio complicado porque a imigração lá, eles pegam mais pesado. Foi uma das questões. A outra, era muito mais caro ir para Massachusetts também. O dinheiro que eu tinha não dava para ir para Massachusetts, ia ficar muito apertado. Aí foi que eu comecei a ver Orlando. Acho que Orlando daria. Só que quando eu vi Orlando, quando eu estava fazendo minha pesquisa, Orlando também estava caro para ir. Aí eu falei, quer saber? Vou ver Miami, que foi as 2 outras vezes que eu entrei foi por Miami. Aí em Miami eu vi que a passagem estava mais barata, a hospedagem estava mais barato. Eu falei, vou descer em Miami e depois eu subo para Massachusetts. Só que quando eu cheguei em setembro de 2022 em Miami, eu não, até hoje não consegui ir para Massachusetts. Fiquei aqui na Flórida mesmo. Que fator te impediu de ir subir lá para o norte? Então, eu quando cheguei em Miami, com 4 dias, eu consegui um trabalho em Miami Beach de manobrista, num hotel que eu tinha trabalhado lá atrás, em 94. Por incrível Olha, que que pareça. bacana. Eu voltei naquele hotel, eu estava. Na realidade, eu não fui nem para procurar emprego, fui ver como é que estava o hotel. Conversei com um gerente lá dos manobristas, falei com ele que eu já tinha trabalhado ali. Aí ele me passou o telefone dele, eu passei o meu para ele, ainda era o telefone do Brasil, não era nem o Aham. telefone daqui. Aí ele foi, passou um dia, no outro dia à noite ele me ligou, já mandou eu ir para lá já com um uniforme, e eu já tinha levado uma roupa de manobrista, porque eu sabia que poderia aparecer essa oportunidade. Aí comecei a trabalhar lá com eles. Aí isso já me deu uma esperança maior, porque eu já não estava usando mais o dinheiro que eu trouxe. Eu estava usando o dinheiro que eu estava trabalhando. E quanto de dinheiro você levou?
Então, eu cheguei em setembro de 2022, cheguei aqui com $2.636, sem conhecer ninguém, com uma idade já avançada, né, velho, digamos assim, e tentando mesmo. Eu falei, agora não tem mais jeito, estou aqui, vou ver como é que vai ser. E qual o cálculo que você fez? Você fez o cálculo, falou, vou levar 2.000 e poucos dólares. Tá, foi assim. Por quê? Porque assim, Quando falou, vou pagar aluguel, né? Qual foi o cálculo que você fez? Quando eu saí do Brasil, eu já tinha visto algumas coisas na internet e eu calculei mais ou menos um quarto, eu iria conseguir entre 800 e $1.000. Eu falei, eu vou ver se eu consigo um quarto entre 800 e $1.000, e aí, nesse tempo que eu conseguisse o quarto, que aí você tem um mês, vou tentar arrumar um trabalho para poder me manter. Só que quando eu saí do Brasil, eu fiz uma reserva num... Você sabe o que é um hostel? Já ouviu falar? Hostel? Sim. O hostel é como se fosse uma república. Era o mais barato que eu consegui e podia ficar bastante tempo. Eu consegui uma reserva de 17 dias. Aí, com essa reserva de 17 dias, a hospedagem já estava paga, entendeu? Então, eu já cheguei com $2.636, mas com a hospedagem paga. Então, a hospedagem, 17 dias, estava aí tranquilo. E aí, era assim, era um quarto dividido, né? Eram 2 bicamas, dormiam 4 pessoas no quarto, e cada dia era uma pessoa diferente, porque vai uma pessoa, fica 2 dias, vai outra pessoa, fica 3 dias, é um rodízio. Mas eu me adaptei bem nesse hostel que eu fiquei em Miami Beach, e detalhe, eu fiquei num hostel em Miami Beach e consegui trabalho em Miami Beach. Eu podia ir até a pé para o meu trabalho se eu quisesse. Às vezes eu Que ia de bacana. ônibus, às vezes eu ia a pé. Não era muito longe, entendeu? E aí comecei a trabalhar nesse hotel, né? Na realidade é um apart hotel, e comecei a movimentar o dinheiro que eu estava ganhando lá, entendeu? Tá. Aí você começou, não precisou mais do dinheiro do Brasil, começou já a usar o dinheiro que estava gastando, já deu um fôlego, já começou a ganhar em dólar. E aí, Exatamente. e quanto tempo você ficou nesse emprego aí em Miami Beach? Eu fiquei uns 15 dias nesse emprego, nesse trabalho, porque em Miami Beach é muito caro, não consegui arrumar um quarto para alugar, nem ninguém para dividir, e aí apareceu a oportunidade para vir para Orlando, que Orlando tem muito mais quarto que Miami Beach, e não é tão caro como Miami Beach. Para você ter ideia, na época, um estúdio em Miami Beach, um estúdio é assim, tudo junto, quarto, banheiro, cozinha, tudo junto, é uma kitnet. Saía por $2.200 e você tinha que dar 2 meses de depósito. Então, eu tinha que entrar nesse estúdio pagando $6.600, e eu não tinha esse dinheiro. Sim, muito Eu não dinheiro. tinha esse dinheiro. E nem consegui ninguém para dividir. Então, eu falei assim, no hostel eu não podia ficar, porque a diária já estava, se eu ficasse, eu ia ter que ficar pagando uma diária muito alta e não ia valer a pena. Aí eu resolvi vir para Orlando, começar outra jornada, porque em Orlando eu também não conhecia ninguém, entendeu? Como em Miami, eu também não conhecia ninguém, mas dei sorte que em 4 dias eu já consegui um trampo lá. E você em Miami, você ganhava quanto a hora? Cara, Miami era $4 a hora, muito pouco, muito baixo, mas a gente pegava muita gorjeta, entendeu? Pegava muita gorjeta. Eu conseguia fazer meu dia de trabalho em Miami Beach, eu conseguia fazer em torno de $60 a $80 por dia, só de gorjeta. Tá? Mas mesmo assim, o dinheiro não estava dando para eu ficar em Miami Beach, por causa do aluguel. Se eu tivesse conseguido um aluguel lá mais em conta, dividindo com alguém, eu teria ficado. Eu não teria vindo para Orlando, não. Porque eu já estava com um trabalho certo já. Tá, entendi. E, assim, também eu acho que é mais caro também que é região litorânea, né? Também, ali é uma área que todo mundo busca, todo mundo quer morar, é uma área muito badalada, muito, entendeu? E é muito mais cara, porque, para você ter uma ideia, o hotel que eu fiquei ficava a 1 quadra da praia.
você ter uma ideia. Então é bem... É caríssimo. Aham, sim. É. E aí, chegando em Orlando, para que lugar você foi? Você ficou em Orlando mesmo? Que lugar? Eu fiquei num lugar que se chama Dr. Philip, Ah, entendeu? Foi o primeiro lugar que eu fiquei aqui. Só que lá eu fiquei 15 dias, que eu estava esperando vaga num outro apartamento em Metro Oeste, que é onde eu moro agora. aham. Aí passou esses 15 dias, só que durante esses 15 dias eu consegui um trabalho também, aqui em Orlando. Na realidade, não foi nem em Orlando, foi em Fort Myers, porque eu cheguei na época do furacão. Aí o furacão Tá. estava precisando de muita gente para trabalhar, aí eu Sim. trabalhei uns 10 dias no furacão, já peguei um cheque de $900. Quando passou esses dias que eu fiquei em Dr. Philip, aí vagou lugar onde eu ia morar, só que vagou na sala, não foi nem no quarto. Vagou um lugar, eu dormia na sala, de onde eu fiquei, e aí depois de 15 dias, a pessoa que estava no quarto saiu, aí eu fiquei no quarto, entendeu? Aí eu fiquei no quarto em Metro Cláudio, Oeste. tira uma dúvida pra gente. Cara, quando acontece a catástrofe, igual aconteceu o furacão aí, como que é esse recrutamento? Como você ficou sabendo? Pra você ir trabalhar lá e ganhar grana? Então, aqui quando você chega, você entra num monte de grupo de WhatsApp. Como Tá. é que você consegue entrar nos grupos de WhatsApp? Você vai nos mercados brasileiros, padaria brasileira, tudo que tiver brasileiro no meio, até tu tá andando na rua, escutou o cara falando português, tu chega perto dele e fala, poxa, tem como você me incluir num grupo? Tem como você me dar um telefone aí de um grupo de WhatsApp? Aí, entrando nesses grupos, começa a sair as ofertas de trabalho, tá entendendo? Legal. E foi assim que eu consegui a minha primeira oferta. Aí entrei nos grupos, aí no grupo saiu, preciso de pessoas para trabalhar pós-furacão. Aí eu me candidatei e fui trabalhar, assim que a pessoa consegue. Tá, e qual era a sua função nesse trabalho? A gente pode dizer que é auxiliar de serviços gerais, porque você faz tudo. Você faz tudo. Você vai trabalhar nos condomínios que foram destruídos pelo furacão, limpeza, tirar parede, levar material, cortar a parede, faz tudo. Você também tem que colocar o plástico nos móveis para não sujar, porque o apartamento vai ficar em obra. Tudo isso você vai fazer essa função e também o seguinte, não é só você. Normalmente eles contratam de 50 a 60 pessoas para fazer essa atividade, entendeu? Tá. Aí você fica num hotel pago por eles, o quarto é dividido, você e mais 2 pessoas, e o quarto, a alimentação e o transporte é tudo com a empresa. Normalmente são empresas brasileiras que te contratam e Uhum. você vai fazer essa função lá, no pós-furacão. Tá. E você lembra quanto que era a hora? Na época, acho que era $19 a hora. Eles Bom, pagam bem bom, nessas. bom. Eles pagam bem. Nessa atividade de pós-furacão, eles pagam bem. Você dá para levantar um dinheiro. É assim, porque tá tudo pago, né? O dinheiro sai limpo para você praticamente. Praticamente, sai limpo. Uhum. Pô, legal, interessante. E aí você entrou no grupo, trabalhou nesse pós-furacão aí, depois como que foi? Aí depois acabou essa primeira fase do pós-furacão. Aí eu voltei a trabalhar nos trampos assim, que aparecia por dia, trabalhava um dia, ficava 2 em casa, trabalhava 2, ficava 3 em casa, porque não era fixo. E Uhum. aí apareceu uma outra oportunidade também pós-furacão. Essa outra oportunidade que apareceu, eu fiquei 62 dias trabalhando. Então, isso me deu uma senhora levantada aqui, porque eu ficava no hotel, como a gente falou aqui, não tinha muita despesa, e Aham. aí deu para economizar um dinheiro bom. Deu para economizar um dinheiro bom nessa época. Legal. Legal, bacana. Porque como você também não conhecia muita gente, você não saía, então porque você trabalhava, voltava para casa e não gastava dinheiro com bobeira, né? Nem dava para fazer, porque onde a gente ficou era tudo longe. Você Tá. teria que ter carro. Como você vai Uhum. para lá sem carro, você teria que pegar Uber, então você não vai ficar gastando dinheiro com isso. Então Tá. a gente ficava mesmo no hotel. Aí nesse período E você o conseguiu pegar amizade. trabalho, o trabalho às vezes era de segunda a sábado ou segunda a domingo.
Tá. Não tinha folga. Uhum. E nesse período você Entendeu? conheceu uma galera, uns brasileiros? Muito, conheci muita gente, porque você imagina você trabalhar com uma média de 50, 60 pessoas, de tudo Aham. quanto é estado do Brasil, morando aqui há 5 anos, 2 anos, 1 ano, conheci muita gente. É uma época boa para você fazer um network também. Então, e aí hoje, como que tá a sua situação aí? Você trabalha com o quê? Agora, hoje, depois de ter trabalhado quase que 80% do tempo aqui em obra, eu estou há Uhum. 6 meses trabalhando com um aplicativo de transporte, trabalhando com Uber. Ah, então, bacana. Já vou voltar aí para saber da questão do Uber aí. Você trabalhou em obra? Cara, não é pesado o trampo aí? Como que você trabalhou em que É, setor? Que setor você trabalhava? Demolição? tudo, demolição, pós-demolição, limpeza, pintura, colocar piso, tudo que você possa imaginar. E eu vou falar um negócio para você e para quem assistir esse vídeo aqui da gente. Se você não vier aqui focado como eu vim, com 6 meses você vai embora. Você não vai aguentar. Porque o serviço é pesado, a vida é corrida, ninguém tem tempo para te dar atenção em nada, você tem que aprender tudo rápido. Então, assim, você tem que vir determinado, não, eu vou, o que eu tiver que passar, eu vou passar. E a gente sempre acaba vendo que no final vale a pena, como foi o meu caso. Agora eu não preciso mais fazer isso. Graças a Deus eu estou vivendo só do aplicativo. Ô, Cláudio, como que você se virou com o inglês? Você já tinha inglês já? Já tinha inglês, porque quando eu cheguei aqui, a primeira vez eu aprendi o inglês, a segunda vez eu melhorei mais o meu inglês. Quando eu voltei para o Brasil, a maioria das vezes eu só trabalhava falando inglês, com pessoas que falavam inglês, então eu nunca esqueci. E eu tenho Legal. espanhol também, porque o espanhol foi o primeiro idioma que eu aprendi aqui quando eu cheguei a primeira vez. Entendeu? Uhum. Aí você já dá uma boa adiantada até para você arranjar emprego, se comunicar. Por Já é um, exemplo, já, o aplicativo que eu trabalho, né, de transporte, você falando inglês, você consegue ganhar muito mais gorjeta, entendeu? Porque você se comunica com o passageiro, então ele se sente mais à vontade, você faz amizade, aí no final da viagem ele acaba te dando uma gorjeta pelo teu serviço. Já as pessoas que não falam, fica meio complicado, o passageiro não se sente tão à vontade como uma pessoa que fala o idioma, entendeu? sim, aham, sim, é verdade. E compensa, agora eu vou perguntar para você, compensa trabalhar de aplicativo? Para uma pessoa assim que está sozinho aqui como eu, e pela idade que eu tenho, para mim está valendo a pena. Para mim está valendo a pena. Não dá para você ficar rico, mas para Tá. você se manter aqui e ter uma vida digna, com certeza vale a pena, porque você imagina só, agora está chegando o verão aqui. A maioria dos serviços que aparece aqui para quem está chegando é externo. Então o sol, 7 horas da manhã, já está torando. Você imagina você trabalhar num serviço desse pesado, de 7 da manhã às 5, 6 da tarde. É complicado. Por isso que eu digo, a pessoa tem que vir focado, entendeu? Se puder também aprende um inglês para dar uma ajudada, porque vai ter uma hora que você vai precisar de inglês Uhum. e vem para cá. E você, como você se adaptar com a cultura americana? Você está certo que lá atrás você tinha morado já na América, mas agora, depois de muito tempo, muita coisa é diferente. Você acaba esquecendo algumas coisas e fica só na lembrança. Como que foi adaptar na cultura americana, da comida? Como você se vira, nessa situação? Ó, a comida, realmente, por mais que você coma até em restaurante brasileiro aqui, nunca vai ser igual ao do Brasil. Nunca vai ser igual. Mas dá para você viver em relação a isso tranquilo. Não vai ser igual, mas a comida você vai sentir um pouco diferente, mas mesmo assim você vai superar isso como eu já superei, entendeu? A cultura americana é uma cultura assim bem diferente da cultura brasileira, tá? Eles são bem mais frios, eles são bem mais reservados. Se ele não te conhece, ele não vai
falar nada com você, ele não vai tentar fazer amizade, eles não são assim. Mas eu já me acostumei com isso, entendeu? Até mesmo porque eu já tinha experiência anterior, então eu sei como funciona isso. E para mim isso está sendo normal, porque na realidade o que eu vim fazer aqui foi mais ter uma qualidade de vida, que é o que eu estou conseguindo, entendeu? Então, se adaptou bem. A qualidade de vida que você fala, muitas vezes, para cada um, a qualidade de vida, ela tem uma posição diferente, né? Igual felicidade. Muitas vezes, felicidade para uma pessoa é ter um carro, outra é ter um iPhone 15. E qual é o tipo de qualidade de vida que você está querendo dizer que você procura, que você não tinha no Brasil, que você tem aí? Primeiro, aqui eu trabalho. Só isso já me deixa assim bem mais feliz. Segundo, o meu rendimento do trabalho que eu tenho aqui, ele consegue me manter aqui, eu consigo comprar as coisas. Terceiro, segurança. Aqui eu tenho muita segurança, muita. Eu nunca passei por nenhum tipo de situação que eu acho que eu vou ser assaltado, e aquela pessoa está me olhando, e vem um cara de moto. Aqui para mim não existe isso. Até agora eu não passei por nada disso. Então, e outra coisa, eu queria manter o padrão de vida da minha família. E com isso que eu estou fazendo aqui, eu consigo mandar dinheiro para minha família no Brasil, que eu tenho 2 filhos, e Ah, ainda consigo me manter. E legal. bem, esse consegue se manter, não é esse consegue se manter, pô, ele tem só dinheiro para comer, mandar para os filhos, pagar aluguel e acabou. Não, eu consigo comprar outras coisas também. Não estou rico, não Uhum, consigo ainda juntar assim fortunas, mas no Brasil eu não conseguiria nem isso, nem metade, aliás, nem metade não, nem 100% do que eu estou tendo aqui. Eu não conseguiria, entendeu? uhum. Mas, analisando hoje em dia, Cláudio, se você não tivesse acontecido aquela situação lá no trabalho no Brasil, você já fez essa reflexão como que estaria? Se estaria lá no Brasil ainda? Porque não está fácil, né? Não, eu sempre falo isso até no meu canal também no Instagram. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu não teria vindo, eu teria ficado. Até mesmo porque eu tirei o visto em 2018, eu só vim em 2022, 5 anos Aham, depois praticamente, entendeu? Mas aconteceu a pandemia, todo mundo quebrou, todo mundo ficou numa situação muito difícil. Eu fiquei numa situação assim quase que impossível de morar no Brasil, porque eu não teria condição de nada. Eu não teria, minha situação financeira no Brasil era zero. Eu peguei o último tacho de dinheiro que eu tinha, o restinho, e vim para cá para ter essa dignidade, entendeu? Aqui eu não preciso, não dependo de parente, não dependo de pedir empréstimo, não dependo de nada disso para me manter aqui. Aqui eu dependo única e exclusivamente do meu trabalho, e esse trabalho ele consegue me manter aqui e consegue me manter bem, entendeu? entendi. A Ah, grande, a ah, grande diferença do Brasil para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos você sempre consegue alguma coisa. você sentiu muito, quando você foi trabalhar na construção, você sentiu muito? É muito puxado, te exigiam muito, ou o pessoal dava uma aliviada porque você era novato? Não, não tem nada de aliviada, não. Senti sim. Senti, cara, na primeira semana que eu fiquei no pós-furacão em Fort Myers, eu pensei em desistir. A primeira semana eu pensei em desistir, mas aí o corpo acabou acostumando. Tem isso Aham, também. tá, sim. O corpo acabou acostumando e eu fiquei até o final, mas quase que eu falei, eu acho que eu vou sair fora, não vou ficar não. Mas foi bom eu ter ficado porque por causa desse trabalho eu consegui comprar meu carro, entendeu? Consegui já fazer umas coisas assim que me ajudou muito. Aham. E hoje você trabalha com aplicativo. Você consegue fazer quanto por dia? Cara,
É porque eu não faço assim 12 horas seguidas. Tá. Mas se a pessoa aqui, e o meu carro também é uma categoria assim, não é uma categoria muito alta, né? Não Uhum. tem, como se fosse o Uber X, se eu não me engano, no Brasil, Tá, aham. entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa fizer 12 horas no aplicativo aqui, vai tirar uma média de 150, 170 dólares por dia, Tá. entendeu? Uhum. 170 dólares por dia. Mas eu estou tirando um pouco menos porque eu não faço 12 horas, porque eu tenho serviço particular. São pessoas Tá, que ok. me contratam para fazer fora do Uber. Então, Legal. eu não faço eu não fico esse tempo todo. Mas eu tenho pessoas fixas que eu todo dia tenho que buscar a pessoa, levar para o trabalho e depois buscar no trabalho e levar para a casa da pessoa. Essa é uma grande vantagem também, porque como tem muito brasileiro aqui, o brasileiro, ele às vezes fica com medo de pegar o Uber com pessoas que não falam português, Sim, entendeu? Como sim. eles não falam inglês, eles ficam com medo, aí chama mais o brasileiro, porque aí é o mesmo idioma. Uhum. Sim. Você chegou a trabalhar em delivery? Cheguei, trabalhei em delivery, mas não gostei. Eu Por trabalhei em quê? delivery direto no restaurante, não foi por Ah, aplicativo, não. tá. Aham. E por que você Entendeu? não gostou? Porque era um restaurante chinês, pagava muito pouco, você tinha que ficar lá de 11 da manhã às 10 da noite, e no final do dia você saía com 80, 90 dólares, é muito pouco para Ah, é esse número de verdade. horas. Uhum. Aí eu falei, não vou ficar mais aqui não. Aí eu arrumei, depois do delivery, eu arrumei uma outra obra, né? Porque o aplicativo que eu faço, eu comecei no dia 1º de janeiro desse ano, de Uhum. 2024. E foi a minha salvação, porque com isso eu estou conseguindo me manter aqui e resolvendo as minhas coisas. Entendeu? Cláudio, deixa eu falar uma coisa para ti. Nesse período que 2 anos você está aí, por você ser brasileiro ou imigrante, você sofreu algum preconceito? Sentiu isso? Algumas vezes sim, algumas vezes você sente que a pessoa olha para você meio assim, é imigrante, aí acha que você é ilegal, essas coisas assim, né? Só que eu, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu nunca fiquei ilegal, né? Sempre Tá, estava não, dentro da sim. legalidade, Uhum. Sim, sim. entendeu? Mas Mas, algumas mas pessoas isso te é. olham meio assim, mas foi muito pouco, não é aquele negócio. Aqui na Flórida, pelo menos, não é assim tão forte, não, entendeu? Mas algumas pessoas olham às vezes para você como um imigrante, entendeu? Assim, eles te discriminam. Mas foram muito poucas pessoas. Tá, mas discrimina de qual maneira? Só de, tipo, ficar olhando diferente ou falar alguma coisa? Por exemplo, às vezes eu ia fazer delivery, aí entregava o delivery na casa da pessoa, aí a pessoa via que não era americano, não queria dar gorjeta, e às vezes, sabe, te tratava assim meio com indiferença, porque vê que você não é americano, essas coisas assim. Mas foram pouquíssimas pessoas, eu praticamente nem lembro direito quantas pessoas foram e como que foi. Porque na Flórida sabe que aqui o forte é o imigrante, não tem como. Sim, tem muita. Na verdade, na Flórida e em muitas regiões dos Estados Unidos, é imigrante de toda a região, né? Vem de Toda a todo lugar. região. Exatamente. Ah, e aí você tem, além desse trabalho que você faz, você tem alguma. Pensa em fazer algum outro business aí? Eu tenho sim, mas assim, antes de fazer um outro business aqui, por incrível que pareça, eu ainda estou pensando em sair aqui da Flórida e ir para um estado mais americanizado. Não Tá. sei qual ainda e nem sei quando eu faria isso. Mas eu tenho vontade de sair da Flórida porque até para aprimorar mais o meu inglês. Porque aqui na Flórida, se você quiser, você não precisa falar inglês nem espanhol, você pode ficar só falando português, ainda mais que tem muito brasileiro aqui. Eu penso em sair da Flórida. Ainda não sei qual lugar que eu vou e nem quando, mas eu penso em sair da Flórida. Para essa questão aí de aprimorar o seu inglês, né? Aprimorar meu inglês e buscar outras fontes de renda também, ver quais as oportunidades que tem nesse lugar que eu pretendo ir,
entendeu? Para ganhar mais dinheiro também. A Flórida Aham. não é um estado para você ganhar muito dinheiro. Na maioria das vezes, a Flórida é um estado para você já estar numa situação boa, aí você vem aqui porque você não quer enfrentar mais o frio do norte, né? Porque aí quando chega o Uhum. inverno, você sabe como é que é. Uma das coisas também que eu tenho pensado muito é em relação a frio, porque é muito frio. E eu, do Rio de Janeiro, não vou me acostumar em lugar frio, ainda mais com a idade que eu tô. Aham. É, sim, porque tem lugar realmente que neva, e aí é toda uma, na verdade, vira uma cidade à parte, vira um estado à parte, outro estado. Muda toda a dinâmica de trabalho, de andar, o carro tem que ter corrente Exatamente. no pneu, muda toda a A dinâmica, né? logística é outra. A logística é outra, entendeu? Sim, sim. Mas você já tem conversado aí com o pessoal? Já andou pesquisando, o pessoal que mora no norte, como que é? Já, tenho vários amigos que moram lá no norte e eles já me mandaram vídeos da neve, me mandaram, assim, quando está inverno, a temperatura, o carro, como é que fica, quanto que você gasta. O que que acontece? Você indo para um lugar feito Massachusetts, por exemplo, Uhum. você vai ganhar mais, mas chega no inverno, você vai ganhar menos. Então, fica meio que elas por elas aqui na Flórida. Porque tudo que você ganhou no verão, você vai ter que segurar até o inverno passar, entendeu? Porque aí diminui o trabalho no inverno, nesses lugares, diminui quase 70, 80%. É complicado, entendeu? É, principalmente obras para tudo praticamente, né? Todo trabalho Pois é, externo só se para. for alguma coisa interno, né? Interno. Externo, esquece. É, então, e aí todo mundo que trabalha externo vai procurar um trabalho interno, e aí não sobra Aí para ninguém. acabou, não sobra para ninguém. Ainda tem mais essa. É isso aí. Cara, legal. Que conselho você daria, Cláudio, para quem tá com ideia de ir para a América, se aventurar, morar? O que conselho você dá para essa pessoa? Então, o primeiro conselho que eu dou, estuda inglês. Cai dentro do inglês, sabe? Vê filme, vê Netflix, escuta música, vê a tradução, pratica, fala. Primeira coisa, inglês. Segunda coisa, junta o máximo de dinheiro que você puder. O máximo, entendeu? Para você chegar aqui e não ter que ficar aí no sufoco. E a terceira coisa que eu recomendo a pessoa fazer é tentar, né, um contato no lugar que ela quer ir, né? Porque você chegando com um contato, você já vai ter ali um suporte melhor do que você não conhecer ninguém, né? Porque a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, quando você chega sem conhecer ninguém, como eu cheguei, é complicado, entendeu? A sorte é que eu tenho inglês, tenho espanhol, tanto é que nesse hotel que eu fui lá, quando o cara viu, fala inglês, fala em espanhol, me contratou praticamente na hora, entendeu? Aham. Porque ajuda. Se é um brasileiro que chega lá e não fala inglês, não fala espanhol, o cara não ia contratar, porque Uhum. quase 100% do pessoal desse hotel que eu trabalhei, inglês e espanhol, entendeu? E aí, para mim, não, assim, em relação a conseguir um trabalho em Miami Beach, quando eu cheguei, eu fiquei 4 dias desempregado. No quinto dia eu já estava trabalhando. Me ajudou muito. Quer dizer, se eu não tivesse o inglês e o espanhol, como é que ia ser? Entendeu? Aumenta a dificuldade da pessoa. E a pessoa às vezes acha assim, ah, mas lá tem muito brasileiro. Mas aí você vai ficar na mão dos brasileiros. E o Aham. brasileiro aqui, a gente sabe como é que é, né? Ele te explora ao máximo. Ele não quer saber, não tem pena, não. Se você é recém-chegado, se você está com pouco dinheiro, ele não quer saber, não. Ele quer a produção no trabalho. Mas isso é real mesmo? É real que o pessoal mais velho aí dá uma explorada nos recém-chegados? Dá. Isso aí não são todos. Vou dizer que Tá, 80% faz isso. 80% ele vai te explorar, ele vai te pagar menos e você está precisando, você aceita. E quando tem aqueles que não pagam nada, te contratam e na hora de pagar não pagam, já bloqueia sério? você no celular, Sério mesmo? Existe? já, já bloqueia você no celular e fica por isso mesmo, entendeu?
Nossa, cara, que coisa triste, na verdade, né? A comunidade brasileira nos Estados Unidos é uma das mais desunidas que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Jura? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso aqui. São muito desunidos. Tem gente boa? Tem, mas é muito pouco. A maioria quer só te usar. Cara, que triste ouvir isso de um brasileiro falando de um brasileiro, né, Cláudio? Exato. Porque eu fico triste por você ver já no Brasil, pô, aqui você tem uns amigos, um pessoal que realmente te ajuda. Você precisa de uma força, vai lá, o cara, pô, vem cá, vamos lá em casa, pô, dorme em casa, pô, pega meu carro emprestado, vai lá fazer o negócio. Você tem uma amizade, está acostumado com isso. Agora, quando você vai, você é até pego de surpresa, na verdade. Quando você passa por uma É. situação dessa, você acaba nem acreditando, né? Esquece a amizade. Esquece a amizade. Aqui é cada um por si, literalmente. Entendeu? E se puder te explorar, ganhar um dinheiro em cima de você, ele vai fazer isso rindo. Ele vai fazer isso rindo. Porque, assim, você chega, você está precisando, né? Você está precisando de trabalho, você não tem a malícia ainda, né? E o pessoal. E aí você ouve muita gente criticando o pessoal de Portugal. Ah, lá em Portugal, eu fui trabalhar, o pessoal pega você para trabalhar, aproveita que você é imigrante e muitas vezes não te paga, você vai lá limpar a casa do português, lá do pessoal, e não te paga, nossa, eles são assim. Mas aí você pega uma situação dessa, o brasileiro com o brasileiro na América, então faz a mesma coisa, então não dá nem para criticar o pessoal lá. A mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Aqui também, se você for trabalhar com uma pessoa, principalmente porque você não conhece essa pessoa, tem grande possibilidade dela te enganar. Não é sempre, mas tem grande possibilidade dela usar você no trabalho e na hora de pagar ela não te paga. E fica por isso mesmo, entendeu? Aí dependendo do status da pessoa, ela não consegue denunciar porque ela não tá com permissão Tem de isso também, trabalho, mas né? aqui tem isso também, mas aqui, se você for denunciar, eles não vão querer saber o teu status. Só que para você denunciar, você tem que pagar. E aí, se você for Ah, pagar, não vale a pena. Para que você vai pagar? Vamos supor, você tem que pagar $500, você tem que receber 200 do cara, então não tá, adianta. sim. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo, eu tive sorte. Mas eu conheço muita gente aqui que já tomou volta, entendeu? Conheço muita gente que já trabalhou uma semana, 15 dias, e na hora de pagar a pessoa não pagou. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Não confia em ninguém. A princípio, não confia em ninguém, entendeu? E, Cláudio, fazendo análise, você faria tudo de novo? Você faria tudo de novo? Cara, faria tudo de novo, mas se eu soubesse algumas coisas, eu ia tentar evitar, mas faria tudo de novo. Porque no Brasil, para mim, como eu te falei, não adianta. Se eu tivesse lá no Brasil agora, com certeza, nem celular eu podia ter, que eu não ia ter dinheiro para pagar a conta, Cara, acredito sim. E o que você faria diferente? entendeu? Analisando hoje em dia, o que você faria diferente? Não, por exemplo, a compra do meu carro, que eu aprendi como se comprar um carro aqui, eu não compraria esse carro que eu comprei. Eu comprei um carro e, na realidade, eu estou pagando dois e comprei um, não faria isso. O Sério carro veio mesmo? com defeito, Não, o porque carro não, veio você com fala, o carro defeito. é barato, então tal, mas ele ficou caro para você por causa do financiamento? O que foi? Explica aí. Foi. O financiamento que eu fiz, eu não pensei, eu achei que era normal e não era. Não é normal. Estou pagando dois e levei um. E esse um que eu levei ainda veio com defeito, entendeu? São coisas que você vai aprendendo com a experiência aqui. O meu próximo carro que eu comprar, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer para comprar um carro bom, com financiamento bom, entendeu? Agora não vai me dizer que foi um brasileiro que vendeu para você. Foi, para você ver, para você ver. Olha, a vítima perfeita para os caras que vendem carro aqui nas agências é o brasileiro recém-chegado. É a vítima perfeita. Eles te tratam na hora da venda como se fosse carregar você no colo.
Depois que comprou, vira as costas e se vira. Tá nem aí. Porque Entendeu? é que ele vem com aquele papo, pô, não precisa de documento, não, só que o seu passaporte você consegue comprar, a gente consegue aprovar no banco e tal. Mas só que você consegue, mas aí os juros é mais alto, não é? Muito, muito. Peguei uns juros estratosféricos, entendeu? Porque eles vêm com essa, você não tem crédito, você não tem crédito. Mentira. Você pode ir em concessionária aqui, você pode conseguir comprar o seu carro em concessionária, você compra o seu carro zero em concessionária, só com passaporte você compra. E eu me enganei, entendeu? Fui através de uma pessoa que eu achei que fosse meu amigo, que morava aqui há mais tempo, Que indicou e acabei que eu fui tal. enganado. Cara, Exatamente, indicou, então. caramba, Cláudio. Porque, então, não, porque normalmente o pessoal fala, não tem crédito, a taxa de juros é maior, mas você consegue comprar com prestaçãozinha de, $100, $200, $100, você consegue comprar um carro, aí você dá uma, né? Você fica empolgado. E na realidade, o dinheiro que eu vou dar nesse carro financiado, eu podia ter pego um zero, só para você ter uma ideia. Podia ter pego um zero, entendeu? Mas, Quanto que você enfim, paga por mês? assim, de todos os. Eu estou pagando $460 por mês. Nossa, pesado. E outra coisa, é, todas as pessoas que pensam em comprar carro aqui acabam comprando na mão de brasileiro. Esse é o maior, é um dos. Aliás, eu posso até dizer que o meu único erro, que eu sinto até hoje, o meu único erro foi ter comprado esse carro, entendeu? Ele está me servindo, tá, mas eu podia estar com um carro bem melhor e pagando bem menos. Mas você Assim, não de corre, um modo, mas você não corre o risco de tomar também um calote de um cara que não é brasileiro? o calote de quê que você está de, de, falando? de você financiar o carro com uma outra pessoa. Ah, não, ele brasileiro, o cara normalmente enrola o pessoal que tá chegando, os imigrantes que tá chegando. Eu vou ali comprar naquele ali que o pessoal não é brasileiro, é hispano, ou sabe? Pode também, mas eu aconselho, assim, o conselho que eu dou são dois em relação a carro. Ou você compra à vista, ou você compra à vista, tenta comprar de um americano, ou você compra em concessionária, que aí a concessionária ela vai te dar muito mais garantia do que uma agência dessa brasileira que tem aqui, que vende carro, entendeu? Ou à vista, ou de concessionária. Vai na Toyota, você vai fazer um financiamento lá, você vai pegar um carro com 5 anos de garantia, entendeu? E todo mundo sabe que Toyota é uma marca muito boa. Toyota é o terror dos mecânicos, porque não dá defeito, entendeu? Tá? Não, porque normalmente você vê aí os brasileiros, os youtubers, fazendo propaganda de agência de carros, né? Com brasileiros lá vendendo e tal. E o que praticamente que eles pregam que é isso aí, é a questão da aprovação do crédito, que lá é mais fácil aprovar o crédito e tal. Eu, particularmente, eu achava que você conseguiria comprar um carro se fosse nessa situação que um zero não ia aprovar crédito, porque eu não tenho crédito no banco. Não, isso aí não. Se você indo com passaporte, o dinheiro de entrada. E outra coisa, a Ah, entrada, quando a gente fala a entrada aqui, ela não abate nada na prestação, tá? A tá. entrada é só a papelada, é só a documentação e a comissão dos caras, Tá. tá? Não abate nada. Não é Você, igual no Brasil, vou dar 10 mil, aí já abate no valor do carro. Não, não vai abater nada. É tá, a se financia o entrada carro e mais total. o valor do carro fixo, o valor do carro Uhum. fixo, entendeu? Entendi. Na verdade, essa entrada é a parte burocrática, documentação, placa, essas Isso. questões, né? Exatamente, exatamente. É isso aí, é o despachante, essas coisas. Tá. A, a placa, como que funciona? A placa fica com você? É sua placa? Você troca de carro e a placa fica contigo? Depois que você comprou a placa, ela fica contigo até você morrer, ou você comprar, por exemplo, se você já tem a placa, mas se você quer ter dois carros, aí você vai ter uma outra placa. Mas se Tá. for um carro, na hora de vender, você tira a placa fica com você e o cara leva o carro e ele bota a placa dele. Está vinculada no Entendi. nome dele, entendeu? Entendi. Assim que Então, funciona. então não tem essa questão de.
mas tem a questão de transferência de nome no documento, de propriedade. Não, aí o que acontece? Quando você pegar a placa nova, você só vai acrescentar esse carro novo que você comprou para botar essa placa. Mas a placa de metal, a placa, né, física, ela fica contigo. Tá, Entendeu? entendi. Depois você só vai fazer a transferência, né? Botar o carro, esse carro que você está comprando no teu nome. Uhum. Interessante, interessante. E aí você está planejando aí trazer, levar os filhos? Eu estou estudando isso, né? Estou tentando até juntar dinheiro Uhum. para ver se ano que vem eles vêm para cá também. Mas é uma vontade deles ou uma vontade sua? Eles têm esse sonho mesmo americano de ir para aí? Ou convenceu eles? Eles têm vontade e eu tenho vontade de trazer. Então, juntou o útil ao agradável. Aham. Legal. Qual a idade deles? 9 e 10. Nossa, 9 e 10. Uma escadinha. Eu fui um pai velho. Fui um pai Legal. velho. Sou um Mas pai avô. você já estudou indo para aí, como vai fazer da logística de escola, essas coisas do tipo? Aí chegar aqui eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Como é que me bota na escola, onde que vai morar, o que eles vão fazer, entendeu? Eles vão gostar. Uhum. Legal. Então agora você vai mandar um abraço aí para a galera do Brasil, para os seus familiares. Ficou a família toda aqui, né? Não, eu tenho parentes que estão aqui nos Estados Unidos, mas estão em outros lugares, não estão na Flórida, não. Legal, bacana. Então manda um abraço para essa galera aí, pô. Não, então vou mandar um abraço para você que me segue no meu canal. Depois tu coloca o meu canal aí do Instagram. Agora, Tu sabe qual é, né? Sim, já vou seguir. Mandar um abraço pro pessoal do Brasil, mandar um abraço pro pessoal aí da tua cidade também. Você tá em Praia Grande. Isso. É isso? E para o Brasil de uma maneira geral e dizer que, com toda a dificuldade, os Estados Unidos ainda vale a pena. Pô, legal, Cláudio. Agora fala do seu canal, faz a propaganda do seu canal, fala o nome do canal. Se você tem algum telefone para contato, para te contratar de Uber aí, chegar aí no aeroporto, quiser um brasileiro para buscar no aeroporto, faz aí. Não, é só seguir o meu canal. Segue no meu canal e manda as dúvidas, perguntas e o que vocês quiserem no direct. UG, tudo minúsculo, né? UG, HUGUE, underline, USA, underline, Flórida. Ok. Ó, pessoal, se você escrever aí, fica mais fácil. Não, vou colocar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, lá, eu vou descrever e vou colocar o Instagram. E o canal do Cláudio, para vocês, cara, compensa você seguir ele. É muito bacana, eu sou seguidor dele. Eu sou fã do Cláudio, já. Eu também te sigo, né? Sabe disso, né? Aham. E eu aí também o que acontece? Sigo. Obrigado. E aí eu recomendo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. E outra coisa, eu vou pedir pro Cláudio para ele mandar as fotos dele no Rio, ele trabalha, todas as fotos que ele tiver nessa timeline aí que ele falou, ele mandar que eu coloco no final do vídeo essas fotos com uma trilha sonora, para vocês matarem a curiosidade de tudo que ele falou. Beleza, Cláudio? Valeu, mando sim, com certeza. Legal, Cláudio. Foi um prazer falar com você e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Segue o Ayrton aí fora do ninho, me segue também. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue no meu canal. Valeu, galera. Um abraço. Ayrton Rocha com Fora do Ninho Brasil, com um vídeo já, com mais um vídeo aí, esclarecedor e sensacional. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, Cláudio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.